Gravar. Ué, será que tá gravando? Tá, agora tá. Tá, sim. Ai, tá aparecendo minha área de trabalho. O artigo que a gente escolheu semana passada foi Why are we still not acting to save the world? Porque ainda não estamos agindo para salvar o mundo. O desafio lomba acima, né? Nós porto-alegrenses falamos, ou rampa acima, eu falo, de uma ciência pós-skinneriana. Pessoal da Universidade de Chicago. E vocês vão entender no final por que é o pessoal da Universidade de Chicago que está muito selflessly fazendo esse artigo. Né? Então, eles começam o artigo falando que em 53, depois da Segunda Guerra Mundial, Skinner publicou Ciência e Comportamento Humano. Era um livro que ele teve que escrever, tipo, ele escreveu ali em 38 o comportamento dos organismos, de reforçamento, e aí deu a Segunda Guerra, ele pensou, tipo, tá, a gente precisa falar alguma coisa sobre sociedade. Vai ficar falando só sobre operante e comportamento verbal. Tipo, reza a lenda que ele já tinha escrito comportamento verbal nessa época, mas como a questão ética, ele resolveu publicar o Ciência e Comportamento Humano antes. No primeiro capítulo, ele já fala sobre a ética do cientista. E, enfim, na Segunda Guerra a gente viu que a gente aprendeu muito sobre muitas coisas, muitas ciências se desenvolveram, mas para quê? Né? A gente teve a física nuclear, a gente teve gestão de pessoas, a gente teve behaviorismo, que se desenvolveu, se aprendeu muito sobre comportamento operante, se aprendeu muito sobre medicina, ali nos campos de concentração, mas para quê? Então, eu lembro, faz muito tempo que eu li o Ciência do Comportamento Humano, mas o que mais me marcou foi o uso do termo engenharia comportamental. Eu achei, tá, tem uma ciência e tem uma engenharia. Né? Então, a gente vai usar essa ciência de alguma forma que seja útil para a sociedade. E foi um negócio marcante, assim, porque foi uma das primeiras coisas que me levou para a divulgação da ciência, assim. A gente tem toda essa ciência que é super importante e tá sendo usado para o marketing, está sendo usado para gestão de pessoas, para aumentar a produtividade, está sendo usado para salvar as pessoas. Muito pouco. Então, em 87, né, na baixada da Guerra Fria, o Skinner publicou esse livro. Eu achei a tradução em português dele. Vocês já ouviram falar desse livro? Não. Esse livro, então, é um compilado de capítulos sobre a sociedade. E o primeiro capítulo é por que não estamos agindo para salvar o mundo? Né? Então, assim, esse artigo, posto 30 anos depois, ainda não estamos agindo para salvar o mundo. E só assim, o contexto na época, abaixo da Guerra Fria, tinha eliminação total da humanidade, né? Então o pessoal estava meio desesperado para tipo, tá, vamos parar de usar a ciência para a ideia do Skinner era destruição das armas nucleares, né? Era mais falava, limitar o tamanho das famílias para evitar, enfim, a superpopulação do planeta e depleção dos recursos naturais.
e reduzir o desperdício no estilo de vida. A ideia do Skinner era destruir as armas nucleares. É, dele e do Dave Mustaine. Como é que é? O álbum Rust in Peace. Eu acho que até um termo acho que era do Eisenhower. As bombas nucleares deveriam enferrujar em paz, em vez de descansar em paz. Eu posso estar errando completamente a origem da estação, mas enfim. E o Megadeth tem um álbum que é Rust in Peace. É dica aí, pessoal. Leitores que estejam vendo a gravação depois. Então, para Skinner, a culpa, se eles acreditarem que a informação era suficiente, tipo, os cientistas chegavam para os governantes e falavam: olha só, estamos destruindo o planeta. Removendo a camada de ozônio, estamos por aí, isso é um problema. Eu lembro sempre uma coisa que a Elisiane Bizarro fala quando ela fala sobre behaviorismo, né? A informação não é o suficiente. Se a informação fosse suficiente, cardiologista não fumava. Os cardiologistas é o público que mais fuma dentro da área médica, então, tipo... O ponto 2 é que não tinha muitas contingências operantes para comportamento destrutivo. Então, ao mesmo tempo que não tinha reforçamento diferencial de comportamentos construtivos de preservação, tinha muitos benefícios em construir armas. Isso é um negócio que a gente até falou tu apresentou, Fê, Sim. Uhum. Dos países que vão construindo seu arsenal, e isso é reforçador, porque tu tá mais apto a combater outro país, e isso é um negócio que vai entrando em espiral. Assim. Sim. Algum comentário até agora? Agora a gente vai parar de falar de Skinner. Meu único comentário é que a capa do Ciência e Comportamento Humano é muito feia. Que horror, né? Nada a ver. Eu não sei quem é que escolheu essa capa, mas não faz sentido nenhum. Sim. Mas eu não sei se tu vai falar depois, mas tem um vídeo do Skinner que eu também olhei faz muito tempo atrás. Eu acho que ele escreveu não, acho que tipo é no contexto desse segundo livro do Upon Reflection, que é que ele fala que as ideias dele de preservação, né, de tipo de recursos e tudo mais, são bem não sei se contraintuitivas, mas que fazem sentido teoricamente, né? E nesse vídeo ele fala que, inclusive, tipo, o nosso costume de tomar banho quente, né? Um negócio que não é natural, né? Tipo, talvez, sei lá, num ambiente muito frio, né? Até faz sentido, mas a gente toma banho quente até mesmo no calor, né? E isso é algo enfim, que afeta os recursos, né? Enfim, se a gente instalasse contingências desde pequeno para as crianças, enfim, que não se acostumassem com esse tipo de cultura, assim, talvez elas não sentissem falta, né? Tipo, de tomar banho quente no futuro. Né? Isso é uma das coisas que ele fala. Interessante. Me falou isso e eu lembrei de um vídeo que eu assisti esses dias. O cara apresentou um monte de estudos dizendo que a gente não precisa de travesseiros. Pois é, eu já pensei nisso, na verdade. Tipo, como é que os caras faziam lá no tempo das cavernas para dormir? Gente, é bizarro, eu vou mandar para vocês depois, mas tem estudos antropológicos com tribos intocadas e, tipo, dormem no chão, tipo, em cima do braço, assim. E isso, em termos ortopédicos, é o ideal. Então, tipo, a gente criou o travesseiro e já criou um problema que já está sendo resolvido com, sei lá, massoterapia, com as coisas. Bizarro isso, né? É a mesma coisa do banho quente, tipo, não consegue viver sem pelo menos um chuveiro elétrico. Né? Uhum.
problemão pro planeta. Tipo, a gente gasta muita energia para tomar banho, que é um negócio que não precisava de energia. Tipo, o negócio é 4.000 watts de energia. Tipo, tem uma arma elétrica dentro de casa. É isso. Para os autores, então, eu vou tirar minha carinha aqui. Hoje em dia, né, as ciências comportamentais não estão ligando muito para os próprios avanços, mais tarde eu vou falar por quê. E os avanços que se tem não são usados na sociedade. Tendo, então, esse pressuposto, os artigos vai falar, então, dos avanços da equivalência de estímulos, que são os avanços que o behaviorismo teve depois do comportamento verbal e outras teorizações do Skinner, que eu acho que a última coisa mais importante que o Skinner fez foi em 69, o comportamento governado por regras. Expor as falhas das ciências comportamentais em aplicar RFT, dos cientistas comportamentais, né? As estratégias para enfatizar a importância da RFT. E a gente vê por que é o pessoal da Universidade de Chicago que está fazendo isso. Uma breve retomada histórica, em 69, né? Em 57, o Skinner publicou O Comportamento Verbal, que é um livro que ele já estava escrevendo desde que ele começou a falar de comportamento operante. E é uma tentativa de descrever a linguagem e cognição a partir... Não é linguagem e cognição, mas mais linguagem, né? Porque ele fala de comportamento do ouvinte. E um pouco depois falar de autorregras, né? No comportamento governado por regras. 12 anos depois, ele publicou o Comportamento Governado por Regras, porque deu pauleira quando ele publicou o Comportamento Verbal, como a gente bem sabe, né? Quase pode-se dizer que a destruição do behaviorismo começou ali. Né? O artigo do Chomsky já era uma pessoa super bem conhecida, então criou uma moldura de oposição aí, tipo, tá... A ciência é isso e o behaviorismo não é isso. E ele, pelos anos 80, como a gente bem sabe, né, começou a se refinar o conceito de comportamento governado por regras, a gente começou a falar de compliance, que são termos mais refinados para falar sobre comportamento governado por regras. Regras são contingências que definem estímulos. Qualquer coisa pode ser isso. E a estrutura do comportamento governado por regras do Skinner era C, X, então Y. Não é estímulos que especificam contingências? Não sei se tu falou o contrário. Isso. É que em inglês é o contrário, né? Specifying stimuli. Isso. Exato. Estímulos que definem contingências. Né? Isso. E se viu que não é bem isso. Não é só isso, né? Porque tem outras regras que são, por exemplo, perturbadoras, que nem as regras aumentam, né? Tipo, esse delicioso bolo aumenta as chances de comer o bolo. Enfim. E se viu, esse foi um baita de um avanço para o comportamento governado por regras. Então, uma retomada histórica disso é dizer que regras, tanto emitidas externamente quanto auto-emitidas, podem estabelecer comportamentos que imitavam ou contrariavam padrões de comportamento normalmente esperados sob esquemas de reforçamento. Tem um experimento clássico, que até está no livro do Baum, e é o das luzinhas. Eu não vou saber explicar direito como é que é isso. Mas é assim, a pessoa vai apertando botões à medida que as luzinhas vão aparecendo. E se tu tem uma regra, tu te adapta mais rápido à contingência que está acontecendo ali. Toda contingência vai continuar inflexível à contingência. Tu vai continuar obedecendo a regra que tu estava na primeira fase. Tu não tem uma regra, tu está aprendendo ali por tentativa e erro, tu vai ser mais flexível
quando a regra do jogo mudar. Mais ou menos. Isso. Ao mesmo tempo, o Sidman, nosso amigo Sidman, estava publicando os primeiros estudos de equivalência de estímulos. E quando a gente fala de RFT, a gente quase sempre fala sobre equivalência de estímulos e derivações disso, né? Transformação de função, molduras, essas coisas são tudo RFT, mas vem lá da equivalência de estímulos. Autores, isso ajuda a entender como que o comportamento governado por regras emerge por aqueles processos que a gente viu nos outros encontros de implicação mútua, implicação combinatória. A gente consegue derivar regras dos... Eu não entendi muito bem como que uma coisa se liga à outra. Talvez eu precise ler mais sobre o assunto. Eu não sei se vocês chegaram a refletir alguma coisa sobre o assunto. Eu não li o artigo. Eu também não, Giovanni. Mas alguma coisa que vocês tenham visto a respeito de, tipo, equivalência de estímulos e comportamento governado por regra? E RFT é isso tudo, né? E parece que uma coisa implica a outra, só que, tipo, são coisas que surgiram diferente, em universidades diferentes, né? A primeira coisa ajuda a entender a outra, mas, tipo, aquela grande interrogação. As relações de equivalência, elas são a mesma coisa que as relações de coordenação, né? Uhum. Sim. A linguagem que a RFT usa é diferente da linguagem da equivalência de estímulos. Né? Uhum. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. A equivalência de estímulos, né? A gente tem relações que são treinadas. E se tu treina outra relação, tu pode derivar uma terceira relação. Basicamente isso que é estímulos. Tá? O pessoal que está assistindo, eu vou recomendar que, se ficar muito difícil de entender isso, assistam um vídeo do Pierre sobre RFT, que eu acho que ele explicou melhor sobre o assunto. Todo mundo explicou, todo mundo teve essa oportunidade de artigo de RFT e é o mais atual. Então, como eu disse, né, a equivalência de estímulos mais comportamento governado por regras é a RFT. Então, tem aqui as diversas formas de responder de acordo com a RFT, né? Coordenação, um estímulo é a mesma função de outro. Distinção, um estímulo não tem a mesma função de outro. Um estímulo é mais ou menos do que o outro. Um estímulo é o contrário do outro. Idênticos, que são aquelas molduras, tipo eu e hoje, ontem. Também essas coisas tem no vídeo do Pierre. Então, eles fizeram uma breve retomada histórica mais uma retomada histórica da equivalência. Mas, assim, em termos de evolução da pesquisa, a primeira coisa que se achou é que, estímulos equivalentes pertencem a uma classe. Isso é molduras de coordenação. Né? Classe de estímulos, sei lá. Deixa eu tirar minha cara do meio do caminho aqui. Tem uma classe de estímulos que delicia a mesma coisa. A resposta de cachorro. Que se responde quando tem presença de um cachorro. E classes com membros em comum podem virar uma só. Então, assim, se tiver, sei lá, cachorros e gatos, coisas em comum, sei lá, eles ficam em casa, eles fazem barulhinho, eles comem ração, eles podem virar uma classe maior, que é a classe de animais de estimação.
E aí, se tu tem uma função que inicia alguma coisa com animais, com cachorro, provavelmente gatos também podem iniciar. Então, as funções de estímulo podem ser propagadas dentro das classes de estímulos, criando relações não treinadas. Então, eu não estou falando sobre implicação mútua e implicação combinatória, mas é mais ou menos isso, tá? Um cachorro, uau. O uau está dentro da classe de funcional de cachorro. De colocar o estímulo perigoso dentro da classe funcional de cachorro. E aí o cachorro fica perigoso e todas aqueles estímulos que estão dentro da classe funcional de cachorro também vão adquirir a função de perigoso. Se tu vê se for mordido por um Doberman, tu vê um pastor alemão, provavelmente tu vai função perigosa. O estímulo vai adquirir a função de perigoso. E se tu já tem aquela grande classe de estímulos de animais de estimação, provavelmente tu também vai... O estímulo de gato vai adquirir a função aversiva também. Então, um breve resumo. Tá tudo no vídeo. E isso permite, então, já que a gente começa a falar sobre linguagem e cognição, né, não é só condicionamento operante, condicionamento respondente, a gente pode falar sobre raciocínio analógico, sobre metáforas, sobre autodiscriminação, mindfulness, sobre falsas memórias, sobre o erro de atribuição fundamental, que é a base do mentalismo, né? Se aconteceu alguma coisa e depois aconteceu outra, então isso causou isso, mas não quer dizer, né? Pode, por uma moldura deítica, tipo, e ali posso diferenciar se, tipo, tá, isso que aconteceu aqui causou aquilo ali, ou foi aquilo lá que causou aquilo ali. Acontece muito com pessoas com pensamento obsessivo, né? Tipo, eu pensei que a pessoa ia morrer, a pessoa morreu. Uhum. E se tu tem uma moldura deítica muito fraca, e é a mesma coisa, dentro do teu processamento ali, estou sendo mentalista de novo, vai provavelmente ter um erro de atribuição fundamental. E categorização entre classes. Cada uma dessas coisas, eles botaram vários estudos. Então, se vocês quiserem estudar mais sobre essas coisas, tem várias referências ali no artigo. Coisas que são mais culturais, né? Racismo, viéses, estereótipos, ansiedade, TEPT, depressão. E também tem vários artigos ali junto no artigo que a gente está apresentando hoje. Alguma colocação agora? Não, por enquanto não. Como eu não li assim o texto, eu tô meio curiosa assim para ver o caminho de onde a gente vai parar. Assim. Sim. Assim, a ideia é apresentar todo o desenvolvimento da RFT e como isso pode ser útil para salvar o mundo. Né? Por isso que a gente chegou nesse ponto aqui. Um monte de problemas aqui e a gente pode entender esses problemas a partir de equivalência de estímulos, a partir de comportamento governado por regras. São coisas mais avançadas, né, dentro da análise de comportamento, são coisas que podem ser mais úteis do que simples condicionamento operante. Uhum. Um sistema de pontos que eles estão fazendo lá na China para comportamentos socialmente aceitáveis. O negócio que custa muito, tem muitas implicações, muitos outros problemas do que tu simplesmente dizer, tipo, sustentabilidade é legal. E aí, o presidente que diga que sustentabilidade é legal, né? Enfim, tristeza total agora. Eu não estava imaginando que esse artigo iria por esse caminho, assim, porque, como eu disse lá no WhatsApp, lá ele foi citado, né, lá na BPMC,
na abertura do encontro de estudantes, né? A BBMC todo ano, tipo, faz pouco tempo, mas todo ano tem um encontro de estudantes que ele antecede o encontro de verdade, né? E aí e é um dia antes, assim, e aí nessa vez eles fizeram esse encontro, tipo, nessa pegada assim de a análise de comportamento pode salvar o mundo. E aí ele apresenta tanto o artigo do Skinner, do Upon Reflection, quanto esse. Mas ele não diz assim, ele não fala nada de RFT, assim, tipo, os caras, acho que o cara leu e ele ignorou essa parte, assim. Depois eu vou falar mais para vocês, assim, mas ainda parece ter uma posição muito hostil, assim, por parte da comunidade analítico comportamental para RFT, assim. Inclusive eu fiz uma pergunta numa das palestras lá e eu fui meio que vaiado, assim. E o pessoal ainda não está ainda, não se convenceram ainda disso. A equivalência de estímulos, eles, como veio do Seidman, eles parecem aceitar, assim, mas a RFT ainda não. Tem várias colocações, né? De, tipo, a RFT é mentalista, ela é muito jovem, tem muitos problemas aí. Ela veio do Reis. Ela veio do Rei. Então, sei lá, eu acho que faz sentido o pessoal da análise do comportamento falar sobre... Porque ali no final eles falam mais sobre implementação. E eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que é importante tu trazer que o pessoal não gosta de RFT, porque realmente esse artigo é sobre RFT. E o cara não falou em nenhum momento sobre a RFT. Ele tipo, citou o artigo, falou do Dixon, né, que é o principal autor. Enfim. Então, tem esse terrorismo e a teoria das molduras relacionais. E mais uma galera muito bacaninha, né? Simon Diamond, a Ruth Rocha. E parece ser um negócio muito bom, né? E, tipo, a RFT estava recém começando, né? Então, tipo, negócio muito promissor. Foi um artigo de 2003, né? Então, foi logo depois do 11 de setembro. Então, tipo, as coisas estavam aqui, assim, tipo, tá, como que a gente vai atuar contra o terrorismo e o Oriente Médio, né? Mas a gente bateu numa barreira muito importante que eles descreveram. Praticamente todos os estudos da RFT ainda são sobre equivalência, estruturas de coordenação. Tipo, tá. Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. E aí publica o estudo. Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Publica o estudo. E assim, tem várias coisas que podem ser trabalhadas a partir da RFT e a RFT nesse sentido, mas teve uma revisão que foi feita, acho que foi em 2011, 2017, eles botaram ali no artigo, um artigo que fala sobre generalização. Tipo, tá, eu treinei essa relação ABC dentro do laboratório e verifiquei se isso se aplica na realidade. Mas é um problema, né? Se a gente for pensar em aplicação dentro da sociedade, tipo, tá, a gente sabe que funciona de alguma forma, né? Tem vários estudos da equivalência de estímulos e do comportamento governado por regras. Tem um estudo que fala sobre generalização. Enfim. Eles falam, então, sobre ensino, né? Não sei onde colocar minha cara aqui. Eles trazem essa pirâmide, taxonomia de Bloom. É mais ou menos uma hierarquia de conhecimentos acadêmicos importantes. E os estudos de equivalência de estímulos, né? Estímulos, eles só falam sobre isso, né? Treinei ABC,
e aí eu vou estudar se o AC foi mantido ao longo do tempo. Mas a gente não faz nada disso aqui. Pesquisas de RFT, sobre aplicação, sobre análise das ideias, sobre, enfim, criação, desenvolvimento de projetos, como a RFT pode ajudar com o desenvolvimento de projetos, né? Como a gente pode usar isso para tomar melhores decisões. Isso é muito importante. Então, o que eles colocaram? Né? Interpretar parte de um gráfico e responder apropriadamente a um valor, né? P-value, provavelmente são importantes para pessoas com aspirações científicas e técnicas, mas o que vem depois? Eles falam sobre essas coisas porque são estudos que foram feitos a partir da RFT. Né? É sobre interpretar parte de um gráfico, estudos sobre interpretar um p-valor e aí um cientista ele precisa saber essas coisas, mas tipo, um cientista que precisa desenvolver projetos para aplicar sua ciência para a sociedade de todas essas outras coisas. Não é falado na RFT. Então eles colocam uma história de fracasso e uma história de sucesso. O fracasso que eles escolheram foram a própria história deles, né? Várias explicações foram feitas, né? Tentativas de explicar o preconceito contra o Oriente Médio e o comportamento terrorista. Se até foram feitos estudos com molduras de oposição, né? Tipo, se Estados Unidos é ruim e minha facção aqui, meu grupo terrorista é bom, enfim, as coisas são opostas, então eu preciso atacar os Estados Unidos. Isso foi feito no laboratório. Né? Então, tipo, jamais se saiu do laboratório, foi para a zona de guerra e perguntou assim, você realmente acha que os Estados Unidos são do mal, né? Isso foi a história de fracasso deles. E a história de sucesso, como a gente sempre fala, Stephen Hayes é um baita marqueteiro e ele conseguiu pegar esses conhecimentos de comportamento governado por regras, de todas essas coisas que estavam acontecendo. E ele, além de ter proposto a ideia de RFT junto com os outros escritores, que também é uma jogada de marketing, né? Tipo, a gente poderia continuar falando sobre comportamento governado por regras e sobre equivalência de estímulos, mas se tu der um outro nome e vender um livro sobre isso, tu dissemina mais. Né? Então, a ACT, ela, das outras análises de comportamento aplicadas, é uma tecnologia para humanos verbalmente sofisticados. E as abas, né, elas são para crianças com autismo, pessoas com fobia social. Então, tipo, até ali os anos 80, 90, quando a ACT começou a ser desenvolvida, se falava muito sobre a análise do comportamento dentro do consultório. Surgiu a FAP, outras, até a própria terapia analítica comportamental. Falava sobre falar de análise do comportamento com humanos verbalmente sofisticados. É só ABA. Fazer estruturação cognitiva, essas coisas. Além disso, os protocolos manualizados da ACT ajudaram na disseminação. Depois eu vou mostrar os protocolos, é um negócio meio bizarro, tipo, protocolo para qualquer coisa na ACT. Enfim, depois eu vou mostrar. E envolve linguagem não técnica, que para mim é a grande sacada do Hayes, né? Usar termos meio... Tanto que... Não sei se eu coloquei... Não. Tanto que ele atacou no lado da autoajuda, né? Ele não ficou só no... regras equivalentes de estímulos, RT, tal. E aí publicou um livro de autoajuda. E ele foi, tipo, 25º best-seller quando ele publicou isso. Uma coisa inimaginável para análise do comportamento.
Por mais que as pessoas não gostem do Reis e critiquem ele horrores, é de extremo sucesso para revitalizar a análise do comportamento. Provavelmente a gente não estaria falando sobre isso se não fosse ele. Provavelmente a gente não estaria num domingo de manhã lendo um artigo se o Reis não tivesse publicado um livro de autoajuda em 2006. Um negócio muito bizarro de se pensar. E vem o negócio que o Lucas falou, tipo, os analistas de comportamento não gostam dele, mas ele tá salvando a análise de comportamento, querendo ou não, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu entendi certo. Essa parte ele está falando que a análise de comportamento ela passou o tempo só tentando explicar os fenômenos, não agindo sobre o ambiente. Né? E a ACT seria um exemplo de ação sobre o ambiente nesse sentido. Isso. Uhum. É isso. Isso cai naquilo que a gente conversou também naquele artigo que eu apresentei sobre o contextualismo funcional ser uma ciência pragmática, né? Ser uma filosofia pragmática. Né? Não adianta tu ter um entendimento muito bom do fenômeno assim, se no fim tu não conseguir fazer nada com aquilo, né? Não é o critério de verdade do pragmatismo, do contextualismo é que tu consiga agir de forma efetiva, né? Exato. Então, tipo, se a gente ficar um tempão falando sobre, treinei ABC e publiquei, treinei ABC e publiquei. Uhum. Tá caindo na falácia realista, né? Isso. E outra coisa que eu queria falar, não sei se vocês conhecem o Jean Leonard. Sim. A gente conversou com ele lá e ele é, digamos assim, ele é novo, assim, né? Ele tem, acho que, na casa dos 35 anos, por aí. E em 2009, eu acho, ele começou aí, lá pelos anos de 2009, 2008, ele estava numa BPMC, que ele estava na graduação ainda, e o Reis foi na BPMC nesse ano, né? E aí, alguns professores ele foi apresentar lá, e alguns professores de análise de comportamento combinaram de levantar todos juntos quando o Reis começasse a falar e sair. E ele contou para nós essa história. Só para exemplificar, assim, que muito embora hoje ainda exista algum tipo de preconceito, hoje a ACT, a FAP, a DBT, elas entram, né, na nossa comunidade, assim, com certa tranquilidade, né? Mas há 10 anos atrás era muito pior, assim. Hoje em dia tu vê, teve várias palestras sobre a ACT lá, mas parece estar melhorando um pouco, assim, né? Há 10 anos atrás os caras eram tão punk que eles, inclusive, saíram da sala. Loucura, né? Uhum. Eu fico pensando, né? Tem uma desconexão muito grande, né? Tem o pessoal das terapias cognitivas que fala muito sobre ACT. E, sei lá, eu não vejo o pessoal do behaviorismo falar nem sobre equivalência de estímulos. Artigos que são publicados é tipo reforça. Você tira pela culatra, sabe? Tira no pé. Então, a gente quer ir com a análise de comportamento? A gente quer realmente fazer um impacto na sociedade ou a gente quer continuar no nosso círculo de marfim publicando sobre reforço e força? Isso é um negócio que é importante a gente refletir, assim, porque não sei. Semana que vem vai sair um livro de autoajuda, outro livro de autoajuda do Reis, né? Então a gente não sabe onde é que isso pode chegar. Até o pessoal do coaching usa ACT. Isso é meio assustador de pensar. As coisas de coaching que eu já vi, tipo, coaching de verdade, né? O pessoal que não usa física quântica e barras de Access. É um negócio de desenvolvimento pessoal e é um negócio que é cientificamente testado e, tipo, Reis fala o curso dele não é só para psicólogos, é para life coaches também. Uhum. Ele tá fazendo essa abertura. Tipo, é muito assustador para um analista do comportamento pensar. Tirando da psicologia, análise do comportamento. Mas se tu for pensar lá no início, a análise de comportamento, ela era a base da psicologia, mas quando a psicologia virou cognitiva, virou outra coisa, virou análise de comportamento.
né? Aqui em Porto Alegre a gente praticamente não vê dentro do curso de psicologia análise do comportamento. Até se a gente for parar para pensar, tipo, tá, psicologia, né, o estudo da alma e tal, tá, isso não é análise do comportamento. Enfim, eu acho que é um negócio meio, assim, de pensar no futuro. Eu acho que é uma das coisas que eles tocam no final. Acho que eu vou tocando, acho que vai fazendo sentido. E nem a gente falou, né? Apesar do sucesso, a ACT não é levada a sério pelas instituições behavioristas, aqui na BPMC, principalmente. E nos Estados Unidos, eles deram um exemplo do BACB, que é o... eu não sei como traduzir board, tipo, conselho de certificação de analistas do comportamento. E uma pessoa que é certificada pelo conselho certificador de analistas do comportamento é um analista do comportamento certificado pelo conselho, né? Muito original. O BCBA, ele é capacitado só para atuar com humanos não verbais ou muito limitados. Ele é só capacitado em aba. Uma aba, né? Uma análise do comportamento aplicado. A aba que se fala é só manejo de contingências, funcionamento operante, essas coisas. Esse é o grande livro da aba, né? O Cooper. Tem 6 páginas sobre equivalência de estímulos e comportamento governado por regras, e todas estão erradas. É meio assustador, assim, se tu for pensar que, tipo, equivalência de estímulos e comportamento governado por regras é importante. E a pessoa que está se formando como analista do comportamento, pelo menos lá nos Estados Unidos, ela não sabe nada. O que ela sabe é errado. E agora, né? O que a gente faz? Então, eles deram 3 ideias, tá? A primeira ideia é os behavioristas aprenderem mais RFT. Eles deram algumas dicas de leitura, sobre valência de estímulos, os primeiros artigos do Seidman e um livro, um resumo histórico sobre estímulos, que já entrou para minha listinha. Né? Eu tô vendo que o Lucas está botando a listinha dele também. Tem os livros sobre RFT. O primeiro livro da RFT, que é o Post-Skinner Account of Human Language and Cognition. Livro dificilzinho de ler. E tem o livro do Tornek, que é o Learning RFT, que é mais fácil de ler. Várias aplicações, coisas clínicas, mas tem que ter algum conhecimento de análise do comportamento para começar. Sobre ACT, então, tem o livro da ACT, o azul e amarelinho. O Learning ACT, do Balsa e Reis. Esse eu não cheguei a ler ainda, mas eu acho que é importante, assim, para começar. Eu acho que é melhor do que começar lá no livro do Reis, que eu achei, assim, eu li até o capítulo 4, 5, eu achei... Eles falam muito sobre RFT e fica bem maçante, assim, é chato de ler. Esse primeiro livro, ele teve uma segunda edição, não teve? Sim, o primeiro livro, eles falam sobre o modelo FEAR, né? Agora eu não vou lembrar o que é o modelo FEAR, que é o modelo de psicopatologia. E a segunda edição é o que eles trazem o Hexaflex. Uhum. A primeira edição eles não falavam sobre Hexaflex. Tentaram, por isso que eu digo, né, esse livro é difícil de ler, porque eles devem ter pegado tudo que eles tinham ali de desliteralização, sobre comprehensive distancing, essas coisas assim, e eu acho que
não lembro qual era o ano da segunda edição, 2004, 2005, que eles conseguiram sintetizar no Hexaflex. Eu acho que é um modelo de ensino melhor. Tá? Tu começa pelo Hexaflex e aí tu vai pegando os processos ali e vai destrinchando para conseguir qual é a base analítica comportamental e, enfim, os processos de aprendizagem que estão por trás disso aí. É só ser um terapeuta active, usa o Hexaflex. Esse Learning Act aí, ele, para quem tiver interesse, né? Eu não li ele, mas existe uma playlist no YouTube que é sobre esse livro, que é tipo cada processo ou cada resultado da Act sendo tratado em um roleplay pelos autores, né? Então tem o Reis e o Luoma e a Robin Walser, que eles estão atendendo uma pessoa. É tipo 10 minutinhos assim, em que eles mostram cada um dos processos, assim. É só botar Learning Act no YouTube, que é uma playlistzinha, assim, bem legal. Legal. Se quiser mandar para nós aí, depois. Manda. Se eu não me engano, esse Learning Act tem até as vinhetas, né? E as transcrições de sessão. Uhum. Eu acho isso muito importante nos livros, né? Tipo, é muito bom. Faça decisão. E aí? Como que eu faço decisão? Como faz? Como eu faço? Né? Segundo passo, então, a gente precisa de mais programas de pesquisa em RFP. Eles trouxeram esse modelo de pesquisa translacional, é como levar da teoria ao impacto na sociedade. Tudo isso é pesquisa, né? Então, para a gente sair da teoria e fazer pesquisas básicas, né? Sei lá, pesquisa de equivalência de estímulos, importante para a gente ter um modelo. E a gente faz algumas aplicações, né? Sai do laboratório, aplica, sei lá, uma clínica para pessoas com problemas de desenvolvimento. E a gente determina, então, a eficácia. Né? Tá, esse modelo funciona. E aí a gente vai começando a implementa em escolas, implementa em ambientes de trabalho, e aí a gente avalia o impacto disso. Né? A gente compara com outras intervenções, a gente faz, sei lá, ensaios clínicos, essas coisas, e aí a gente vê a efetividade. Tudo isso aqui, né, que é aplicação clínica, aplicação em laboratório e fora do laboratório, é análise do comportamento aplicado. Por que eles trazem isso? Né? As pesquisas, elas são assim. Né? Tem pesquisas que são básicas, mas que estão ligadas lá no impacto, sei lá, que nem aquele estudo sobre terrorismo. Né? Não exatamente, era mais aqui o estudo sobre terrorismo, mas se alguém fosse lá na zona de guerra e fizesse um estudo com as pessoas que estão lá e sob o viés da teoria das culturas relacionais, fazendo essa conexão. Ou algum estudo mais clínico, ou algum estudo em escolas, em ambientes de trabalho. Enfim, tudo vai se conectando para formar uma rede de pesquisa. Né, e quanto maior for essa rede, né, quanto mais sair do básico claro, a gente precisa de muitas pesquisas básicas para entender como funciona o modelo, mas quanto mais sair do básico para outros lugares, para a gente conseguir testar essa teoria na realidade, mais forte essa teoria é, mais funcionável ela é, enfim. Então, a primeira estratégia para fortalecer o modelo, né, a teoria, é a manualização dos protocolos. O primeiro protocolo que eles trouxeram, que foi feito com análise do comportamento, né, o PBIS, intervenção socioafetiva, eu posso estar errado, intervenção socioafetiva de comportamentos positivos, né, Positive Behavior Intervention for... Enfim, isso aí. E aí tem é um negócio cheio de termos meio,
responder comportamentos inapropriados. Tipo, isso reforçamento diferencial, provavelmente reforçamento diferencial, porque, né, positive behavior, acknowledge appropriate behavior, reconhecer comportamentos apropriados, vai entregar para um professor, tipo, o manual de reforçamento diferencial, ele vai jogar na tua cara, tipo, que é isso, né? Mas se tu entregar isso aqui para uma escola, provavelmente eles vão, olha só que legal, né? Algumas regrinhas aqui para a gente seguir. Isso pode ser útil, né? Tem estudos que dizem que funciona, e a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Não sei se eu coloquei aqui. Mas os termos meio, ele ajuda muito na aceitação e na implementação. Eles até mostraram alguns estudos sobre termos técnicos, né? Tipo, intervenções que tinham muitos termos técnicos foram rejeitadas pelos aplicadores, e elas causam frustração. E a gente sentar, ler um capítulo e aplicar, tu vai ter que, tipo, ler um capítulo, e aí cada termo que tu não entender, vai ter que ir lá buscar o artigo, e aí tu, não sei se eu entendi direito, aí tu buscar outro artigo. Sou persistente, né? Senão tu já desistiu quando tu leu e não entendeu. Uma coisa que foi falada na BBC também, que a estética da análise de comportamento é muito feia, né? Tipo, ela um dos motivos que eles colocam pelo qual a análise de comportamento não tem se desenvolvido, não tem se disseminado é que a gente não é palatável, né? Mais do que isso, assim, mas não é bonito, né? Sim. Tipo, é um negócio que a pessoa vê aquilo ali, tipo, aqueles termos ali, e é diferente de tudo que tá se falando na sociedade, né? Tipo, do teu dia a dia. Então, isso é um fenômeno que é mostrado em ciência básica, assim, tipo, a gente gosta de coisas que são parecidas com aquilo que a gente já vê, né? Então, existe até uma curva normal, assim, tipo, a gente gosta de músicas que são parecidas com coisas que a gente já gosta, e quanto mais vai ficando diferente, assim, tipo, quanto mais igual também não é o ideal, né? Porque daí, no caso, seria um plágio, mas... E também, daí seria um ponto em que é parecido, mas também não é a mesma coisa, só que começa a ficar muito diferente, a gente já não gosta, né? Então, no nosso dia a dia, a gente fala sobre coisas, a gente chega na análise de comportamento, a gente fala sobre coisas totalmente diferentes, em termos totalmente diferentes. Isso é esteticamente muito, muito ruim, né? E não atrai as pessoas. Se a gente está pensando sobre reforçamento positivo, né? Está sendo super aversivo com as pessoas com um monte de termo técnico. Isso. Isso. Então, da manualização, né? Tipo, o PBIS é um manual, e aqui são todos os protocolos ao ano dessa aqui, mas vocês podem ver a quantidade de protocolos que a ACT tem. Isso é bizarro, é muita coisa. É toda uma estratégia, né? Porque quem tem protocolo vai vender seu protocolo. Sei lá, tem ACT para psicose, ACT para dor crônica, epilepsia, sabe? Praticamente todos os transtornos, tu cria um protocolo para aquilo. E aí, quando um terapeuta tiver com dúvida, tipo, eu esses dias estava contra um quadro, eu fui no protocolo de arte para esse quadro. Vai na literatura para análise do comportamento, tem milhões de artigos, mas, tipo, para a próxima sessão tu precisa de uma intervenção para essa pessoa. Isso ajuda a gente ir atrás. Tipo, eu não fui atrás da ideia analítico-comportamental sobre o quadro. Fui no protocolo de ACT. Eu sei que é um negócio que aqui é simples, eu sei sei lá, o Hexaflex, eu sei que pontos que ele vai puxar, eu sei do que ele está falando e vai ser simples para mim. Não entende de ACT, vai pegar isso aqui e vai entender. Vai ter transcrições de sessão, vai ter várias coisas.
E agora, onde é que está a minha apresentação? Tá tudo bem, pessoal? Sim, eu tô pensando bastante sobre tudo isso. Porque justamente essa coisa de que tu mostrou ali, né, da questão de eficácia e efetividade, né? Ao mesmo tempo, tu tem um arsenal, uma enxurrada de coisas, de ferramentas, né, produzidas ali pela arte, que tu de usar e até isso ser efetivo, e ao mesmo tempo isso poder ser apropriado, né, em outros contextos, talvez sem uma série de outros conhecimentos e que, bom, será que isso vai ser realmente efetivo se uma pessoa não tiver alguma outra compreensão de onde isso veio, enfim, pensando na nossa formação também como psicólogos, né? E, enfim, tem um tensionamento aí bem interessante também, né? Tô deixando as perguntas me povoarem enquanto tu vai falando, assim, porque eu tô meio surpresa pelo caminho, assim, do texto, tá? Da apresentação. Sim. Então, eu acho que no final a gente vai ter uma discussão legal sobre isso. Uhum. Eu acho que me sacana. Vamos ver. Então, passo 2, estratégia 2, né? Além de protocolizar as coisas, manualizar, as intervenções precisam ser multinível. Esse aqui é o PBIS ainda, tá? Tem a intervenção pré-escola, a cultura da escola, os professores, ajudar os funcionários. E aí tem as intervenções para grupos, para as classes, né? Tipo, claro, cada classe é diferente, então a gente vai fazer uma intervenção um pouquinho diferente. E tem o nível intensivo, que é para pessoas em alto risco, né? Sei lá, tem alguém se cortando dentro da escola. Precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E a gente pode usar o PBIS para isso. Não é que nenhuma intervenção. Não consigo pensar uma intervenção agora que funcione só para o universal. Sei lá, comunicação não violenta. No universal, tipo, precisamos resolver nossos conflitos, é muito bom a gente aprender a se comunicar. Mas tem uma criança atirando na escola no dia. Né? A gente precisa ter todos esses níveis de ação, senão a gente não está sendo efetivo. Se deu uma ideia de intervenção multinível com a RFP, a tabela era muito grande, então eu dei uma resumida aqui. É sobre eu tô me desconcentrando com o latido do cachorro. Eu vou mutar aqui. É sobre sustentabilidade, né? Que eles falaram. Então, nível 1, mesma coisa aqui, né? Universal, campanhas mensais, fazer uma campanha de conscientização, não jogue lixo no chão, tome um banho mais curto, separe o seu lixo, esse tipo de coisa. Então, focado em riscos, que seria uma conscientização mais local, tipo, com, sei lá, uma fossa, uma vala a céu aberto, esgoto a céu aberto. Como que a gente pode ajudar a resolver isso? A gente pode ajudar a pensar, tipo, precisa de uma política pública para ter recolhimento, captação de lixo nesse lugar, precisa mudar o comportamento dessas pessoas nesse lugar de alguma forma, né? Mas, assim, pode dar problema nesse lugar. E o esforço remediativo intenso, né, que seria a parte intensiva, seria tipo, uma fossa a céu aberto e tem uma epidemia sei lá, de difteria no lugar. E isso está dando problemas. Crianças estão morrendo de difteria naquele bairro ali e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso.
E o modelo com RFT pode ser negociar com órgãos públicos. A gente tem, sei lá, uma mudança de coordenação. Esse bairro tem saneamento básico e esse bairro pode ter saneamento básico também. Os dois são bairros, né? Precisam ter o mesmo investimento, né? Pela vista, dá mais dinheiro que ele pode ter mais pratas, né? E esses tempos eu estava falando com um tipo da minha namorada, que ele é arquiteto. Tem um problema sério na prefeitura quanto a praças, né? Praças em bairros de FGH, né? Elas são largadas, né? São pontos de tráfego, são muito problemáticas, e as praças de bairros mais abastados, né? Tipo a Praça Tencol, elas são frequentemente renovadas, elas têm vários apoios da iniciativa privada, tem muitas coisas acontecendo ali, tipo, esses dias reformaram o cachorródromo da Encol, tipo, fizeram um negócio muito top. Tipo, tem várias reformas de praças em bairros de risco esperando autorização. Isso é um negócio que é importante para a gente pensar em planejamento urbano e melhorar o mundo, né? Em diferentes bairros, e esses bairros merecem a mesma atenção, só que para os órgãos públicos não, né? Tem uma moldura de comparação aí acontecendo. Não sei se alguma coisa a respeito disso. Não, então tá bem. E passo 3. Então, os behavioristas precisam aprender a disseminar as tecnologias. E é onde eu gostaria de me inserir para minha vida, né? E, então, se falou do PBIS, né? Ou da ACT. A gente precisa pensar em todas essas variáveis aqui, né? Custo, a efetividade, a replicabilidade, continuar avaliando, aplicar em escalas maiores, tipo o DBT Steps, né, que é DBT para escolas. Tá. Tem todas essas coisas que já foram tratadas, né, tipo, tá, ele é efetivo, ele é custo efetivo, ele já foi aplicado em algumas escolas, continua sendo avaliado. Então, tá, a gente pode tornar isso uma política pública, né? A gente pode aplicar isso em larga escala, sei lá, fazer um livro de autoajuda da ACT. Viu que ela é efetiva, viu que tem baixo custo, ou que é custo efetivo, né, por mais que possa ter um alto custo, foi replicado, outras pessoas questionaram isso e continuou funcionando, continua se avaliando, então tá, a gente pode fazer uma intervenção maior. E tudo isso a gente precisa pensar na sustentabilidade, não a sustentabilidade de meio ambiente, mas tipo, quanto a própria intervenção não destrói a intervenção, né? Tipo, tá, a gente vai pensar em ACT para coaches. E aí as pessoas vão parar de estudar psicologia. E aí, quem é que vai continuar no desenvolvimento da ACT? Vai ter uma academia para continuar fazendo essa avaliação de efetividade, de custo-benefícios, continuar replicando, sabe? Continuar circulando essas etapas importantes. Tá, a gente precisa botar uma raiz da ACT lá na RFT, que está na academia. Continuar estudando o que está acontecendo. E continuar sendo publicados artigos sobre, tipo, tá, será que a ACT funciona? Será que a ACT ainda funciona? Em que ambientes a ACT funciona? Será que a ACT é mais cara do que outra intervenção? Enfim. Isso que é o que eles falaram sobre sustentabilidade. Claro que outros tipos de sustentabilidade também são importantes, né? A gente precisa, sei lá, usar a ACT para tomar 2 horas de banho quente por dia.
não é uma prática sustentável, o ACT, para aceitar as queimadas na Amazônia. E aí, de novo, o exemplo do PBRS. E trouxeram o exemplo do Good Behavior Game, que é um negócio que, pensando em todas essas avaliações aqui, é um negócio que foi, como vocês podem ver pela fonte do artigo, é um negócio antigo, né? Eu acho que é de 69 o Good Behavior Game. Enfim, pessoas que passaram mais ou menos como que é o Good Behavior Game, né? Tipo, os alunos são agrupados em mini-grupos, né? Tipo, sei lá, a escola Red Emília. Eles vão jogar um jogo. Então, cada atividade que é feita eles mesmos dão a pontuação para o jogo. Tipo, sei lá, falar alto perde um ponto. Ganha um ponto. Terminar o trabalho antes do tempo ganha 2 pontos. Os próprios alunos determinam. Isso é um negócio que eu achei muito legal. Eu estava lendo o livro do David Sloan Wilson, que lançou esse ano sobre ciências evolutivas e políticas públicas. E ele falou justamente sobre Good Behavior Game. Ele chega nos lugares onde ele vai palestrar e, tipo, o que faz uma pessoa boa? É altruísta, uma pessoa colaborativa, uma pessoa dos outros, uma pessoa, sabe? E uma pessoa má, uma pessoa que trai os outros. E aí ele conseguiu colocar assim como evolucionista, né, que tá, colaboração é bom e ultrapassa é mal. E isso é muito legal, porque ele mesmo traz o exemplo do Good Behavior Game no livro dele. O nome do livro é This View of Life. Quem estiver interessado. E ele fala que em qualquer lugar tu pergunta para as crianças qual é o comportamento adequado de uma sala de aula, as crianças sabem. Que elas estão geneticamente selecionadas para serem colaborativas. Uhum. Isso é muito legal. Então, tipo, usa um aspecto evolutivo das crianças para elas mesmas regularem o próprio comportamento. Tu basicamente coloca elas em situação natural ali. Uhum. É muito legal, enfim. E aí, as pessoas que passaram pelo Good Behavior Game outra coisa. As pessoas que passaram pelo Good Behavior Game na escola, elas têm menor taxa de uso de substâncias, elas têm menor taxa de comportamento sexual errado, menor taxa de crime. Isso é muito legal, porque foi um estudo longitudinal. Em 2009, eles aplicaram o Good Behavior Game nas escolas e eles continuaram avaliando as pessoas ao longo do tempo para ver os efeitos disso. Então, tipo, por que isso ainda não é uma política pública, a gente não sabe, mas né, muito interessante avaliar tanto a avaliação ongoing, as implicações, a aplicação em larga escala, a sustentabilidade, tudo isso o Behavior Game se viu que dá para fazer e continua se fazendo. Isso é muito interessante. Um paralelo para aquilo que tu estava falando de a Praça da Encol ter recurso, né? E as praças mais de outras áreas não terem, dá para fazer aqui também, né? Não que o governo invista, mas nisso em escolas particulares, mas tu só vai encontrar esse tipo de intervenção assim, que nem é assim, mas é intervenção socioafetiva, coisas assim, em escolas como o israelita, sei lá. Pan-American. Então, tipo, é um negócio que fica restrito a uma faixa de dinheiro mesmo, né? E isso é triste, né? Geralmente isso é aplicado por iniciativas privadas, né? Tipo, uma tutoria de psicologia escolar vai lá e aplica o PBS. Uhum.
Mas até lá na UFSC, por exemplo, a gente tem estágio por israelita, né? Mas eu não tomei conhecimento de um estágio em psicologia escolar para, sei lá, uma escola pública, assim. Eu não sei de quem que tem que partir isso, né? Mas... Eu sei que tem no Piratininho. Mas eu não lembro se... eu acho que fechou no ano que eu tava fazendo estágio. Uhum. E até a Weiner tava com... O estágio de clínica da Weiner era escolar. Numa escola pública. Eu achei que isso era um negócio muito legal, assim, só que como uma iniciativa privada, então, assim, tipo, faltou recurso, eles vão tirar, então no ano que tava, eles tiraram a parceria também. Uhum. Não sei Eu sei que eles a história, eu posso estar... Ricardo Weiner, se você estiver assistindo esse vídeo, desculpa, não tá? Não me processa. Não me processa. Mas é uma implicação que tem isso, né? Eu lembro até uma colega minha que estava fazendo estágio na Weiner na época, e tipo, eles ficaram em toque de recolher dentro da escola um dia. Caramba. Bem ruim, assim. Eu sei que eles estão lá no Pão dos Pobres, né? O estágio da Weiner, que é com crianças também. É uma escola pública também, então. Uhum. Menos risco. Eu estava tentando buscar aqui, mas eu não achei, que eu vi no Instagram mesmo, seguindo o nosso conselho, né, de psicologia. E tinha saído uma nota também que eles estavam tentando regulamentar justamente o trabalho do psicólogo e do assistente social dentro das escolas, né? Então tem toda uma reivindicação de classe política também, né? Claro, a gente está falando aqui basicamente do papel do cientista, mas eu acho que a gente se vê às vezes muito pouco como classe, categoria, e acho que é interessante a gente pensar que a gente está nesse momento também de eleições para o conselho e tudo mais, então acho que tem essa articulação da gente se ver também como indivíduo, mas também participando de instituições, né, tanto de pesquisa, enfim, mas também de categoria profissional e de articulação entre esses espaços, né, porque só a ciência em si, enfim, ela já tem aquela questão que volta lá para o início, né, tem a questão da informação, a informação está aí, mas a articulação até isso se tornar aquela implementação, né, do triângulo lá, implementar nos locais, precisa ter uma articulação com os órgãos governamentais mesmo, né? E aí envolve também a questão disso que vocês estão falando, assim, de ter recursos, né? E locais públicos, para ter recurso, né, tem que ser através também de políticas públicas, né? Uma intervenção do governo, mas também a gente pressiona levando essa informação como argumentação também para aprovar esses projetos, né? Sim. Então, tem que ter esse diálogo. E eu fico pensando, tipo, a gente vai aplicar o Good Behavior Game numa escola pública? Tipo, como? Primeiro, não tem vaga de psicólogo numa escola pública, então, já não tem lugar de inserção. E aí tu vai fazer, tu pode fazer uma ONG com uma intervenção voluntária, daí tu vai precisar de ações, vai trabalhar de graça, não sei que tu seja uma pessoa só, sabe? É um negócio muito difícil. E aí tu acaba dependendo da iniciativa privada. É um negócio que é circular, tipo, e aí tu depende da iniciativa privada, ou seja, o governo não vai precisar fazer nada. E aí o governo continua não fazendo nada, e aí tu precisa da iniciativa privada. E o governo tem iniciativa privada, então eu não vou fazer nada. Continua o mesmo ciclo, né? E aí, assim, a gente se reivindicar como classe, quebra o ciclo. A gente precisa estar inserido dentro das escolas públicas. Isso é importante por causa de behavior. Sim. Principalmente quem é formado por instituições públicas também, né? Como a UFSPA, né? Então, o investimento público que vai para a iniciativa privada. Ele vai gerar imposto se ele pagar imposto, né? Sim.
Sim, eu entendo que um dos objetivos do governo em ter instituições públicas é também que a pessoa possa, enfim, se inserir no mercado de trabalho, mas eu vejo que um retorno tem que ter, né? Tipo, um retorno do teu trabalho para quem te manteve, né? Para quem pagou os impostos e tudo mais. Não tem muito isso, né? As pessoas se formam na URGS, na UFPA e vão atender em consultório, tipo, nunca tipo, trazem de volta aquilo que foi investido nelas, né? Sim. Não sei, nos estágios que tu faz de graça, né? Mas tu pode muito bem fazer estágios em instituições privadas, né? Que nem eu tô fazendo agora. Exato. Que não ganham um pila. Né? Enfim. Outra coisa que a gente precisa reivindicar, né? Isso é mais claro, mais valia do que qualquer coisa, né? Tipo, você tá trabalhando para um lugar e o lugar ganha dinheiro em cima de ti, tu tá... Valeu! Show de bola! Sabe que a gente está com profissão, né? Isso é bem triste de se pensar e eu acho que essa informação é importante, né? Mas como já dizia o Skinner, informação não é suficiente, a gente precisa com a sociedade. Né? Eles não deram uma solução conclusiva em relação a isso, né? Tá? Que a gente vai influenciar as pessoas dentro da sociedade para que as políticas públicas sejam mais informadas pela análise do comportamento, né? Mas eles colocaram aqui o modelo deles de ensino relacional, o PIC só, né? Que é o educacional, o PIC é o modelo de treinamento, é tipo um treinamento cognitivo e, enfim, tu vai fazendo relações lógicas ali, é bem interessante, tem alguns estudos que dizem que, tipo, tu faz um treinamento ali, não sei quantas sessões mas teu QI aumenta em 15 a 20 pontos. Um pique, né? Achei bem louco, assim, tipo, é um estudo com, tipo, 8 convenhamos, né? E é um modelo criado por eles, né? Então, O que foi? Será que... Eu também tô com a Nina aqui. Eu tô dialogando com vocês e a Lua, minha gatinha, tá participando também do diálogo. Enfim. Esse foi um negócio que eu achei, assim, a palavra meio broxante no final. Todo artigo pensando, tipo, vamos usar os avanços da ciência para melhorar a sociedade. E no final é tipo, então, temos esse modelo, né? Se vocês quiserem, entrem em contato conosco. Né? Estamos vendendo esse modelo, funciona. E aí, é um exemplo de uma aplicação de EFT, mas é tipo um treino cognitivo. Não é a utilização da EFT para melhorar a sociedade. A gente poderia, sei lá, fazer um treino cognitivo com os nossos políticos, né? Acho que seria ótimo para conseguirem entender, tipo, estamos fazendo uma relação de comparação entre a Praça da Encol e a pracinha da maconha lá do Bom Jesus. Mas a gente não tá pra cá, né? Pois é, no fim, o exemplo que tu deu eu achei mais interessante, assim, como política pública, né, de fazer essa compreensão e tentar implementar uma crítica, assim, uma política, né, com relação a essas comparações, por exemplo, né, usando uma moldura de comparação e verificar se isso, por exemplo, melhorar uma praça com atividades culturais, com envolvimento de bairro, poderia trazer bem-estar para a comunidade, redução de violência, e isso que falou é mais interessante até do que talvez uma questão aplicada mais específica, né? Uhum. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que eles demonstrarem esses sucessos
da análise do comportamento foi importante para a gente entender, tipo, tá, a análise do comportamento funciona em políticas públicas, tem evidências de que isso funciona, mas eu fiquei, esse negócio do PIC, assim, eu fiquei meio incomodado, assim, tá, a gente chegou no RFT, tá, existe esse modelo, não sei se existem outros modelos de RFT para que possam ser implementados por políticas públicas. E eu fiquei pensando, tipo, tá, isso vai um pouco pro lado do empreendedorismo, né? O PIC não é RFT, o PIC é um empreendimento a partir da RFT. O pessoal da Universidade de Carbondale ele fez, não é de Chicago, né? Carbondale. Mas, putz, isso é iniciativa privada também, né? Eles estão vendendo o modelo deles. Pode ser um exemplo para a gente fazer uma política pública em relação a isso. Que nem o PBS é uma iniciativa privada também. Né? Pode comprar o manual, pode comprar o manual do Good Behavior Game, aplicar. Mas, enfim, fica a reflexão, tipo, a gente pode usar isso, que nem o Skinner disse, né, para vender mais, pode usar isso para melhorar a sociedade. Eu fico pensando, tá, existem muitos estudos, vou voltar lá atrás, enfim, existem muitos estudos que dizem, tipo, tá, o racismo é resultado de treinamento relacional. Tu associa, tu faz molduras de coordenação com coisas negativas, tu faz molduras de distinção ou de oposição com coisas positivas, então tu cria uma rede relacional destrutiva em relação a uma certa raça, em relação à saúde mental, ou em relação a bairros da cidade. O bairro X é perigoso. Negros moram no bairro X. Negros são perigosos. Sabe? Várias coisas que acontecem por derivação relacional ali que ser melhor explicitadas, poderiam ser ensinadas nas escolas. É um negócio que é interessante, né? Tipo, tá, a gente poderia usar o PIC escolas, que não seja só para autismo e pessoas com deficiência, né? Não só treino cognitivo, mas como um treino pró-social. Não se falou do pró-social nesse artigo, mas é um negócio que existe. Formado pela ciência contextual. Enfim, considerações finais do artigo, então. O progresso na ciência translacional é lento, então sabe que tá, a RFT tem 20 anos, quase, né? 18. E a gente está aqui ainda, né? Tem um pouquinho disso aqui com o PIC, com a ACT, com mas a gente ainda está bastante aqui. Os estudos que são publicados, eles são de equivalência de estímulos, são de culturas de coordenação. Muito difícil da gente chegar aqui e implementar alguma coisa e avaliar a efetividade disso. A gente consegue comparar com outros modelos e dizer, tipo, tá, o modelo DRFT funciona mais. Os avanços da análise do comportamento são úteis para a sociedade. Então, os behavioristas podem estar na zona de conforto, né? A gente bem sabe. Podem estar estão na zona de conforto. Né? Então, começa a falar de equivalência de estímulos, as pessoas já começam a se coçar. E se falar de RFT, as pessoas se levantam e vão embora. Né? E a gente não tem muito... eu não sei exatamente como é que é a acreditação de comportamento aqui. Eu sei que a BPMC tem, né? Uhum. Mas não deve ter nada de comportamento por regras ou de RFT. Pode ser que tenha alguma coisa de regras, né? Mas RFT com certeza não. Provavelmente é regras skinnerianas. Né? Isso. E então, a última chamada para salvar o mundo foi a skinneriana. Né? Por mais que tenha sido em 87, depois de tantos desenvolvimentos sobre comportamento governado por regras, sobre estímulos,
ainda foi skinneriana. E antes disso também foi skinneriana, com o comportamento humano. Então, faz 70 anos que o Skinner está tentando salvar o mundo. E aí agora, as coisas mudaram, né? A gente entende, tipo, esses modelos aqui, eles são de 2000, 2002, 2009, né? Para a gente conseguir entender como é que a gente sai da teoria e da ciência básica para conseguir chegar na... Então, a gente viu que muito mudou, muito da RFT saiu aqui do meio e está conseguindo sair para cá. Então, a gente precisa começar a pensar em intervenções verbais. A ACT é uma intervenção verbal. Ela está funcionando. Segunda, acho que é segunda ou é terça-feira, vai ser do Reis, de autoajuda, o segundo livro de autoajuda dele. E, segundo o que eu estou vendo, vai ser uma coisa grande. Pode mudar mais ou menos como as pessoas enxergam a ACT na sociedade. Isso é importante. E a gente está testando uma implementação da RFT, né? Um livro de autoajuda. Tem alguns estudos que dizem, tipo, o livro do Reis é 30% do valor terapêutico de psicoterapia, isso já é bastante, né? Com 0% das pessoas que estão esperando. E é mais um jeito de divulgar as ciências comportamentais e trazer pessoas para dentro de um jeito... Não sei se vocês querem trazer as reflexões agora, na minha apresentação. Pelo que eu entendi, o curso que a gente está assistindo, ele é no formato desse livro, né? O Reis, ele usa os termos... Os pivôs. Como é que é aquele funilzinho? Os yearnings. Os pivôs. Enfim, ele tá nessa vibe agora, ele tá mais riponga, assim. Tá mais termos meio. Não, agora já chegou. Mas é isso aí, cara. Gostei muito do fechamento desse artigo, assim, não imaginava que ele ia por esse caminho, como eu disse, né? Pelo que eu vi lá na BPMC. Fiquei bem motivado, assim, a ver de que maneira que é possível fazer intervenção nesse sentido. Eu acho muito importante, né? Lá na BPMC, o que aconteceu depois que foi assim, um professor apresentou essa ideia, né? Ele não falou nada sobre a RFT, mas ele falou sobre essa ideia de implementação e tudo mais. E aí depois o que acontecia era que os estudantes, né? Ele tinha feito uma chamada antes em que os estudantes poderiam se candidatar não, eles foram convidados e poderiam, enfim, aceitar apresentar uma possível intervenção em análise do comportamento para salvar o mundo, né? E aí vários grupos de estudantes, assim, de vários lugares do Brasil, assim, eu acabei não fazendo, porque eu nem vi que tinha isso aí. Eles iriam apresentar slides, assim, com alguma ideia fictícia, assim, não poderia nem ser factível, assim, poderia ser qualquer coisa que, baseado na análise do comportamento, poderia mudar o mundo, né, de alguma maneira. E aí vários grupos de estudantes fizeram ali e ganhava prêmios depois e tal. Inclusive, um dos prêmios era que eles poderiam... eles entrariam em contato com um psicólogo que trabalha numa dessas unidades básicas de saúde para, enfim, implementar algo real, né? E aí todas as intervenções, elas foram baseadas tão e simplesmente no modelo de reforçamento, né? Do simples reforçamento. Então todos eram basicamente gamificação, sabe? Tipo, premiar as pessoas através de reforço positivo de alguma forma para elas fazerem algum comportamento específico, né? Então, deixa eu me lembrar de algum, assim, tinha uns que era tipo economia de fichas, o outro era tipo, tipo as pessoas, um deles era um aplicativo em que as pessoas, se elas fizessem exames de saúde ou se elas fizessem, atualizassem o CPF delas, sei lá, elas ganhavam pontos que elas trocavam por, sei lá, por
cinema, por coisas assim. Então era tudo nessa pegada, assim, sabe? Muito no que a gente fala enfim, do análise do comportamento basicamente skinneriano, né? Sim. E aí isso me fez pensar muito que a nossa comunidade ela tá muito assim ainda, né? E não porque essa análise ela não seja útil ou porque ela não seja verdade. Na verdade, enquanto prática cultural, esse tipo de fazer análise de comportamento, ele sobrevive porque ele deve ser útil de alguma forma, né? E ele explica muita coisa, né? Eu ainda me considero muito analista do comportamento porque eu acho que é muito útil esse tipo de análise assim, né, envolvendo reforço, e é algo que é um termo que, como a gente falou já, ele é preciso e tem um escopo grande também, né? Então a gente consegue falar sobre muita coisa usando o reforçamento, a punição e a extinção, né? Mas aí eu acho que também está na hora da gente dar um passo além, né? Para aumentar a nossa implementação e tudo mais. E eu acho que vai muito por aí, assim. É isso aí. De certa forma, eu fico pensando, né? Existem todas essas intervenções dadas na análise do comportamento, mas primeiro elas são pouco divulgadas, né? Eu conheço o Good Behavior Game. Cara, eu conheci semana passada quando eu estava lendo o livro do David Sloan mesmo. Eu tropecei nesse artigo também sobre isso. Então, é um negócio que está muito estudado, um negócio que está, assim, robusto, para dizer, tipo, tá, é uma intervenção que funciona para comportamentos pró-sociais, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu sou analista do comportamento, sabe? É bizarro de pensar nisso. E, provavelmente, as intervenções que o pessoal trouxe na biologia estavam na mesma direção, pensando o comportamento pró-social. Entrou um barulho dentro. Viviane? Ela está se conectando ao planeta Terra. É que eu coloquei na caixinha de música. Ah, ok. Estão me ouvindo? Sim. Agora tirei o botão. O Biglan tem um livro Nurture? Uma coisa assim? Alguém sabe? Nurture Effect, acho que é. Sim. Nurture Effect, isso. Ali tem várias intervenções comportamentais em escolas e instituições. Sim. Bem interessante. Lista. A lista. Tá na minha lista infinita de livros para ler. Eu falo Sim. comportamento pró-social até nesse sentido do Biglan mesmo, porque o pró-social é um termo dele. Não sei se é exatamente dele, mas é o que fez ficar famoso. Ele fala um pouco. E na ICBS, esse ano, ele falou um pouquinho sobre capitalismo, né? E aí a discussão ali foi sobre se o capitalismo pode ser mais nurture, né? Pode ser mais... como que a gente pode traduzir nurture para o português? Nutridor, né? E se puder, será que continua sendo o capitalismo nosso sistema econômico, né? Foi bem interessante. Interessante de pensar. Porque a nossa rotina hoje capitalista é baseada no trabalho, né? As famílias trabalham para ganhar dinheiro e aí não tem tempo de ter o nurture com a sua família, né? De ter um acolhimento, enfim, em prol de ganhar dinheiro. Mas e aí o resto? E a saúde mental, né? E as emoções, como ficam? Sim. Eu fiquei pensando esses tempos sobre... Acho que até um pouco em relação ao texto da semana passada, né? Surgiu o tema feminismo no grupo dos homens que eu faço ali na violência doméstica. E tem uma colaboradora nossa que trouxe a perspectiva
capitalista sobre isso, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre feminismo, sobre questões sociais, em geral, a gente vai acabar falando sobre capitalismo. E o fato de que a mulher saiu de casa para trabalhar não foi por causa do feminismo, mas por causa do capitalismo. O capitalismo não estava conseguindo girar tanto o capital e precisava de mais pessoas trabalhando. Então, tipo, sei lá, movimentos, até o movimento das pin-ups lá, tipo, um negócio capitalista que do feminismo. E eu vejo hoje em dia, tipo, até de sustentabilidade, tipo, é capitalista. Vamos usar canudos de metal em vez de canudos de plástico. Tá, mas o efeito no planeta de tu tomar um refrigerante é muito maior do que o efeito de tu deixar um canudo de plástico. Ou de tu manter um sistema que precise que tu tome um refrigerante. Né? Isso é um negócio bizarro. Porque... O pior é que quando ainda coloca o plástico para enrolar o canudo que é para ser... Sem comentários. Como isso aí é assustador. Né? O tanto que gasta de plástico para embalagem. Demonstra uma falha do sistema. Tipo, tu tá divulgando a sustentabilidade só para vender mais. Tá na moda. Isso é uma merda. Mostra que, de novo, o capitalismo ganhou. As pessoas estão sendo controladas pelas variáveis do capitalismo. Né? Ninguém está pensando, tipo, para os meus valores, né, para as minhas regras aumentam, é importante cuidar do meio ambiente, passar mais tempo com a minha família, ou é importante para a mulher sair de casa e ter sua própria vida. Não, é tipo, tudo do capitalismo. E aí cria um sistema que é arbitrário, né? Não tem quase nada de reforçamento natural, isso é assustador. E quando tu falou ali, Giovanni, das práticas também de arte serem implementadas em diferentes contextos e diferentes profissionais e até gerando uma vendagem, né, do conhecimento, mas também uma vendagem de produtos, né? Eu fiquei pensando se não pode ter realmente uma associação também da psicologia como um produto de venda também, né? Em diferentes contextos, assim, uma associação com o capitalismo e isso ser um desfavor, né? Da gente, daqui a pouco, estar oferecendo instrumentos que reforçam esse consumo em vez de justamente discriminar o que seria a base de um, sei lá, uma vida saudável, por exemplo, né? E eu achei bem interessante tu explicitar isso, assim, esse ponto de vista mais crítico também, porque a gente precisa ter consciência disso, né? De que talvez em algum momento a gente pode estar, enfim, reforçando alguma coisa, né? Que não é desejado. Eu fico pensando, né? Tem escrever um manual, um negócio que custa dinheiro e muito tempo, né? Coisa, né? Custa muito tempo. E para um profissional que está colocando um pouco na visão oposta, né? Tipo, não que precisa pagar suas contas, né? Esse é o seu manual, porque ele está dentro desse sistema. Tipo, pode fazer um manual hoje em dia. Depois de ter lido esse artigo, talvez não. Mas, pensando num manual, numa apostila de iniciação à análise do comportamento, fazer isso de forma gratuita, muito mais útil para a sociedade do que tu vender teu produto, vender um curso. Eu fico pensando, tipo, o canal do YouTube do Drauzio Varela, né? Eu adoro o canal dele. Faz muita divulgação da ciência e é tudo de graça.
pelo menos o canal do YouTube. Eu sei que na TV ele ganha para fazer isso. Muito importante. Só passando com os cachorros. Alguma outra reflexão? Então, semana que vem a gente vai aplicar o PIC em todo mundo. Vamos ver se a gente melhora. Sobre o PIC, né? Eu encontrei um texto de blog sobre isso. Até foi antes de eu ter visto esse artigo. E um negócio meio bizarro sobre o nosso conceito de inteligência, né? Acho que foi uma coisa que eu apresentei no artigo de difusão. E tá, a gente treina a pessoa em molduras funcionais e aumenta o QI dela. Que eu não estou treinando a pessoa para fazer um teste de QI. Não é feito de treino, né? O teste de QI tem várias, ou pelo menos a parte de QI executivo, tem várias coisas ali de funcionais, estímulos. QI verbal também, né? Tipo, metáforas, essas coisas. Metáforas são relacionais. Então, eu tô treinando a pessoa pro teste e aí eu fiquei, tá, existe uma habilidade vendo isso na pessoa. Não quer dizer que seja pro teste, tá? Se a pessoa perder isso depois do teste, sim, né? Enfim. Só uma adendo. Quem é que quer apresentar? Deixa eu parar de